Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje esse episódio tá mais do que especial. Hoje esse episódio tá com uma pessoa, além de ser um ser humano fantástico, é uma pessoa com um coração enorme, um grande empresário e um influenciador. Eu tô aqui nada mais, nada menos do que Duda Nark. Aê, muito obrigado, Dema. Seja muito bem-vindo ao Papo de Feliz de estar Expansão. aqui, cara. Pô, cara, você sabe que eu que tô feliz. Primeiro que eu acredito que Deus abençoe o canal, porque o canal, não sei se você sabe, desde o dia 3 de julho, ele é o mais ouvido no segmento de marketing de algumas plataformas, como, por exemplo, o Applecast. Então, já eu vou encostar por exemplo, no Spotify, já é um dos líderes. Sim. Já eu tiro do lado Joel J, já eu tiro esses caras do lado e vai ter gente falando assim, pô, quero ir nesse papo de expansão. Não, todos os episódios que eu assisti eu achei muito interessantes e Legal. uma coisa puxa a outra, né? Porque aí o negócio mostra ali um corte de um outro papo, É legal. né? Agora no caminho eu vim assistindo você com o Gabriel Cana. o Kanner. E aí antes tinha uma doutora também, mas tem muita coisa legal, né? Tem. E a expansão, o ser humano é por natureza expansionista, Ele é. em todos os sentidos, né? Ele é. Essa coisa... E assim, Até religiosamente falando, né? Biblicamente falando. com certeza. Deus falou assim, vai e multiplique. É. Mas deixa eu aproveitar, antes de eu já começar. Pessoal, curta, compartilhe e envie para todas as pessoas, todos os expansionistas que estão aqui nos seguindo. Mande para os seus colaboradores, para os seus sócios, para empresários, para você que é médico, para você que é empresário da área tecnologia, para você que é de startup, para você que é funcionário de empresa, não importa, mas todos aqui que querem crescer estão compartilhando esse episódio, compartilhe você também. Duda, muita gente conhece, né? Porque você esteve um bom tempo na TV. Sim. Eu não sei como que são os seus projetos de continua, futuro. porque vai reprisando, né? Vai reprisando. Cada novela, cada personagem é um ativo que você faz, né? É verdade. Como agora também essa pegada de vídeo, de YouTube, de episódio de podcast, também acaba se tornando isso, mas desde que a TV já estava funcionando, que é uma coisa anterior, né? Uma etapa anterior, é tipo isso, né? Cada trabalho é um ativo que vai trabalhando por você de forma independente, de forma... É quase que uma vida paralela ali, né? Uma persona paralela. Como que você resolveu ser ator, meu? Cara, na verdade, eu morria de vergonha de apresentar meus projetos na faculdade, numa turma de 12 pessoas, que, sei lá, 8 eram meus amigos. E aí eu vi que isso estava se tornando um problema, sabe? Eu estava evitando me colocar em situações de apresentar os projetos na faculdade, já estava antecipando o monstro do mercado de trabalho, sabe? Que assusta os jovens do mundo, sabe? Assim, eu nunca tinha trabalhado antes. E tava com uns 18 para 19 anos mais ou menos na faculdade. Aí minha mãe falou assim, você tem que conhecer a Camila Amado, meu filho. Ela é maluca que nem você vai adorar ela. É uma professora de teatro, uma atriz consagrada e professora de teatro. E paradoxalmente eram aulas particulares. Indicou. Minha mãe que me indicou, porque a minha mãe sempre foi um hub de contato absurdo. Eu brinco que ela é uma enciclopédia humana brasileira, porque ela sempre recebeu muita gente nos programas que ela participou como entrevistadora. E aí... ela sempre fez esse match, assim, essa coisa de saber que as pessoas têm a ver, Legal. complementares. Porque esse programa que ela estava fazendo na época era o Sem Censura, tinham 5 convidados por dia, ao vivo, de segunda a sexta, de 2 às 4 da tarde, ou de 4 às 6. Mas eram 2 horas ao vivo todo dia, imagina. Com 5 convidados e uns 2 debatedores. Então, e ela era a diretora de pauta... e de produção e a apresentadora. Então era uma coisa muito intensa. E aí, enfim, aí ela me apresentou, fui lá fazer a aula com a Camila, adorei realmente a Camila, minha mãe estava certa nesse sentido. E aí comecei a fazer as aulas de teatro, aí eu fui meio que lembrando da minha época, eu era aquela criança que andava fantasiado de He-Man, sabe, de Thundercat, e aí se tivesse frio era Jaspion, Super-Homem, que eram os que tinham a fantasia mais comprida. Completa, né? Homem-Aranha. Igual hoje, eu saio com o celular, powerbank, fone, sabe assim? Eu saía, pera, eu não posso ir ainda, cadê minha espada? Eu pegava a espada, pronto, podemos ir, sabe? Rambo, essas coisas assim. E aí eu meio que tive um contato de novo com esse tipo de brincadeira, essa coisa da fantasia da criança, que é muito natural, a gente perde com o amadurecimento, entre aspas,
Que você vê, você tem filhos, né? Você chega e fala, então agora você é a princesa tal. Na hora, virou a chave. Virou a chave, ela é. Né? E há de É verdade. disser que ela não é, entendeu? Muito bom. Isso é uma capacidade natural do ser humano como contador de história e tal. E a gente vai perdendo isso com essa coisa dos protocolos de educação, né? Fica tudo muito formal, assim. E com aulas de teatro, essas clown também é uma coisa muito mágica. Legal. E aí eu comecei a fazer as aulas, comecei a vencer os pequenos desafios ali nas turmas ali, nas esquetes que a gente ia fazendo, porque da aula particular eu passei para aula de grupo, e aí fui meio que ficando viciado em superar esses desafios, fui ganhando confiança, e aí bolei um plano estratégico de expansão. Muito legal. Era assim, beleza, eu queria trabalhar como diretor de criação na publicidade e propaganda, adorava as campanhas do Washington Oliveto, as histórias todas. A publicidade sempre foi muito forte no Brasil, né? Com essa coisa de saber contar a história de uma perspectiva única, saber emocionar, saber conectar o objetivo da marca com a cultura, com tudo misturado, né? E aí o que eu queria era trabalhar com isso. Eu queria trabalhar nos bastidores criando essas campanhas. E aí eu bolei um plano de, beleza, eu vou fazer uma incursão dentro do show business brasileiro, como ator de novela. Eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu tinha 19 para 20 anos quando eu bolei essa estratégia. E também tava naquela, né, testosterona lá em cima, querendo conhecer a mulherada e tal. Então meio que juntei vários objetivos em um só e bolei um plano pra essa incursão, assim, conhecer o show business de dentro. Só que aí eu gostei muito de trabalhar como ator de novela e aí virei a chave. Tipo, qual foi a primeira principal, novela, o primeiro programa? A primeira novela chamava Agora é que São Elas, uma novela das 6. Eu fui fazer um teste para a Oficina da Globo, que era meio que um curso dentro da estrutura da TV Globo, do Projac. E era muito legal, porque os alunos praticavam lá dentro da estrutura real, né? E aí eu fiz o teste para a oficina, encontrei um produtor de elenco lá no Jardim Botânico da TV Globo, Nelson Fonseca, ele me chamou para... Você quer fazer um teste para novela? Eu meio que não... Eu sentia que eu não estava pronto ainda, eu falei, quero. Claro, né? Eu tô aqui. Aí fiz o teste, era um teste com 80 atores. Aí eu passei na primeira fase, fui para a segunda fazer um teste no estúdio do Projac mesmo, sabe? Uau! Uma visão enorme, assim, com uma atriz famosa, a Thaís Versosa. Uau! E aí, ela já tinha feito algumas novelas, sabe? Eu já conhecia o trabalho dela, já admirava o trabalho dela e tal. Então, fiquei bem tenso. Achei que eu não tinha passado no teste, acabei passando. E aí, meio que toda a parte, no curto prazo, de preparação, conhecer o funcionamento da emissora, saber onde estão as câmeras, isso eu não sabia. Cheguei lá pra fazer a primeira novela sem saber nada disso, assim, não saber me posicionar certinho pra câmera. Porque igual aqui no podcast, eu posso falar um monte de coisa aqui. Não vai funcionar, Eu tenho que falar aqui, tem que estar no É. lugar. Então não adianta você fazer a melhor cena do mundo se você estiver fora da luz, fora o único ponto focal que a câmera consegue captar com a qualidade excelente. É tudo calculado, nada é por acaso, sabe? Você escolheu aquela plantinha ali, vai ficar no fundo. O diretor de fotografia da novela, ele marca tudo certinho. Legal. Sabe? Tá tudo... Por exemplo... Mas quantas vagas eram dessa de 80? Só uma. Foi de cara. Você passou? Passei no teste com um monte de ator que já tinha feito vários trabalhos, assim. E qual era o papel? Aí o que aconteceu? Eu acho que eu nunca contei essa história. E aí o que aconteceu? Olha como é que o mundo é incrível, assim, né? As energias e... Legal. E eu fui fazer o personagem, a gente já tinha feito todas as leituras, já tinha feito... basicamente toda a parte de laboratório, construção ali do personagem, a convivência com a família, com a par romântico, tudo já estava tudo encaixado. A gente foi para as primeiras gravações. Aí veio muito forte essa coisa que eu tava falando aqui. Eu não sabia onde é que estavam as câmeras. E logo na primeira diária foi uma externa enorme, assim, de pega de carro, sabe? Então era um galpão enorme, super produção. Isso no Projac? Não, isso era uma externa. Ah, tá. Porque no Projac eles montam uma cidade cenográfica, mas não de carro. Mas às vezes eles usam outros lugares também. E principalmente no início da novela eles capricham bastante com as externas e com as locações. Ah, legal. Então normalmente o início e o final são mais caprichados em novela. E aí era uma super estrutura enorme, assim, sabe? E eu nunca tinha visto nada. Eu convivi sempre bastante nesse universo por conta da minha mãe, mas... Nunca tinha visto isso? Nunca tinha visto isso, nessas proporções e tal. Então eu lembro que começou ali, né? Silêncio, gravando. Aí eu, caraca, eu não sei nem onde é que estão as câmeras. E eu não quero ser o babaca que olha pra câmera e estraga a cena, sabe? Então eu só falo, ali estão as câmeras, ali eu não posso olhar. E aí eu chegava e perguntava, onde é que estão as câmeras e tal? Estão ali. Tipo, o cara que já tinha feito novela, que tava fazendo ali a cena comigo.
E aí, enfim, aconteceram algumas gravações, e aí o diretor me chamou pra conversar, falou, Duda, tenho certeza que a sua carreira vai ser muito promissora, mas você ainda tá verde pra pegar um papel desse tamanho, as pessoas vão ficar, já tá criando maior expectativa, já tinha feito um monte de foto pra revista, já tinha feito uma bateria de divulgação, falando em nome desse personagem. Meu primeiro trabalho com 20 anos, isso em 2003, né, 20 anos atrás, exatamente. E aí ele falou, cara, cola na minha, faz aqui essa novela como se fosse a sua oficina de atores. Você vai trocar de personagem, você vai entrar mais pra frente da novela, num outro personagem, e tem um potencial grande, potencial de crescer e tal, mas na hora, pra mim, foi um banho de água pior coisa possível, sabe? Um banho de água fria, de água congelante dentro do freezer, último nível. Eu fiquei, não, me dá uma chance, pedir ainda, tipo, insistir. É aquela coisa do jovem, né, que inconsequente, né? Ele falou Sem sem saber que chance. era impossível, ele foi lá e fez. Eu tinha certeza que ia dar certo, sabe? Porque pra mim essas coisas eram periféricas e até depois se mostraram ser mesmo, essas coisas de posicionamento. É uma parte técnica mais... que não era... que não pesou tanto depois, mas foi muito difícil pra mim, tá? Eu morri de vergonha, foi uma coisa muito... meio humilhante, degradante, mas ao mesmo tempo foi excelente. Depois de tudo, funcionou. O personagem, depois eu entrei, eu fiquei... Aí ele falou, fica assistindo nos bastidores. Aí eu desenvolvi um hábito que eu faço até hoje, que sempre que eu tô esperando pra gravar, eu fico no cantinho assistindo todo mundo gravar. E eu já fazia isso, engenharia reversa, né? Quando a minha mãe apresentava o telejornal ao vivo, eu ficava no cantinho brincando de comandos em ação. Eu adorava aquele silêncio do estúdio. Eu ficava ali... sabe, fazendo as lutinhas sem fazer barulho, no cantinho. Então, eu cresci ali nesses bastidores do estúdio. E o estúdio de TV, principalmente, ao vivo, né? O jornalismo era ao vivo. Então, é um tipo de silêncio pesado, sabe? Você vai fazer um gesto, cortar o ar é denso, é pesado. Porque cada movimento... Em novela tem muita coisa cada piscadinha, sobrancelha, num close, né? Numa TV desse tamanho, você coloca, close fechado ali. Aí você tem que estar super emocionado. Se você fizer assim, corta, acabou, deu tudo errado, tem que fazer de novo. Cada lágrima tem o horário certo pra sair. Cada piscada, é tudo calculado. É muito delicado, assim. E aí, eu fiquei nessa de ficar assistindo tudo e tal. E aí o personagem entrou no meio da novela, foi crescendo ao longo da trama, então o personagem até ganhou um destaque e foi muito interessante. Aí o que aconteceu? Eu já estava meio que preparado para fazer, já meio que pré-escalado para fazer o protagonista da Malhação no ano seguinte, 2005. Não, 2000 e... Não, e no momento que Malhação era um negócio muito assistido, né? Sim, nossa, Tipo, não, isso em 2003, a novela das 6, e essa novela das 6 foi uma novela das 6 menos assistida dos últimos 25 anos, e mesmo sendo a menos assistida dos últimos 25 anos, mudou minha vida num grau absurdo, porque 2 vezes eu nunca tinha trabalhado, número 1, e número 2, eu passei a levar o cara da novela comigo em todo lugar que eu ia. E isso era muito novo. E eu era um cara mais introvertido, bem mais do que eu sou agora. E o papel era o quê? De uma pessoa do mal, do bem? Era... Do bem, só que antes eu seria... Era uma historinha romântica, que era um triângulo amoroso. Aí antes eu seria meio que o protagonista desse núcleo, aí depois eu virei que seria o concorrente, eu esqueci o nome dessa figura, que é o concorrente do protagonista na disputa ali. E as pessoas te paravam na rua e falavam, personagem! Não, muito. E o nome, eu morri de vergonha do nome do personagem, que era Peteca, que era um apelido dele. Ele trabalhava na rádio, junto com a Marisa Hort. A primeira cena que eu gravei foi com a Marisa Hort. Eu lembro dela falando até hoje, assim, que legal. Eu falei, minha primeira cena agora e tal. Cara, você nunca vai esquecer desse momento. Eu lembro até hoje das borboletas dentro da minha barriga voando. Né? Eu fiquei com essa imagem, assim, sabe? E eu adorava a Marisa Hort, do Sai de Baixo, de vários trabalhos. Então foi uma honra. A minha primeira cena foi com ela. Uau, que história legal, cara. E aí, cara, o que aconteceu? Eu ia fazer o protagonista da temporada seguinte de Malhação. E aí, do nada, eu fui convocado. Duda, você tá fazendo o quê? Eu tava comendo um frango, peito de frango, arroz e espinafre. Eu lembro até hoje disso. Aí, porque o diretor lá da Malhação quer conversar com você agora. Você consegue chegar agora no projeto? Eu falei, agora? Claro! Aí desliguei a ligação, tipo, muito nervoso.
E tentei dar mais uma garfada, parecia que eu tava botando uma colher de areia na boca, sabe? Muito seco. Eu desisti, cuspi, peguei ali, fui. Aí já recebi um bloco de capítulo. Ó, você volta amanhã, cortaram meu cabelo, me deram um bloco de capítulo. Você começa a gravar amanhã. Então, em vez de fazer o protagonista outra temporada, eu entrei como um vilão de emergência numa condição exatamente igual, só que ao contrário do meu primeiro trabalho. Mas isso na novela? Na Malhação. Na Malhação. Então, eu entrei pra substituir um ator que já tinha gravado. Então, nos 2 primeiros trabalhos rolou essa coisa, sabe? Primeiro eu fui substituído, fui pro banco de reserva e depois pude jogar. E aí depois foi o contrário. Eu substituí logo em seguida. Então equilibrou, sabe? E na Malhação, você fez muito sucesso. Não, os 2 trabalhos tiveram bastante sucesso, assim. Legal. E na Malhação, você tá falando, eu tô vendo várias coisas aqui. Você sabe que, primeiro, a questão da preparação, né? A gente tá falando de papo de expansão, né? Então, muitas vezes a gente não tá preparado para crescer, ou a gente não tá preparado para entrar em jogo ali. E eu acho muito sábio, sabe, Duda, do teu líder na época lá, o cara falou, Duda, vem cá, você tem potencial, mas, cara, eu não vou te botar nesse mico aqui, porque você ainda tá verde, porque se eu te botar nesse mico aqui, talvez te feche oportunidades para você crescer. Nos negócios é igual, Duda, muitas vezes o cara fala, não, vou vender mais. Eu vou crescer. Como que você cresce? Vendendo mais. Muitas vezes não. Muitas vezes é um modelo de negócio, muitas vezes o cara tem que parar, dar uns passos para trás, mirar antes de atirar qual é o mercado, qual é o segmento, total. Então isso funciona para a vida pessoal, isso funciona para os negócios. Muitas vezes o modelo precisa ser ajustado para você crescer. E eu tenho um exemplo pessoal disso da minha vida. Eu lembro que eu trabalhava na Claro, antes da TIM, antes da Samsung. E aí eu tinha uma apresentação muito importante para ser feita para presidente da Claro, na época. E aí a minha diretora, eu não era diretor na época, né? Eu estava no começo de carreira, você tá falando de 20 anos atrás. A diretora falou assim, Dema, vou passar a apresentação para você fazer para outra pessoa. Eu falei, não, deixa comigo. Cara, errei. Não ficou boa a apresentação, eu fiquei a noite inteira fazendo, na hora de entregar, entreguei um lixo. A diretora olhou e falou assim, eu errei de ter deixado a tua vontade. Não, esse papel é meu, não tira esse papel de mim agora, sabe? Coisa desse tipo. E aí foi um erro e prejudicou a empresa. Porque eu falei que faria e não fiz. Mas eu tinha, sei lá, 20 anos. Cara, você tem que olhar, você tem que ver se você tá preparado. E muitas vezes tem alguns anjos desses que aparecem e falam, meu, você não tá preparado. Vamos fazer o seguinte, vamos segurar aqui para dar... estratégica, né? E outra coisa que você falou também, que eu gostei muito, sobre a questão de você olhar as outras pessoas atuando. Hoje, quando eu dou palestra, Duda, eu entro antes e aí eu fico vendo a palestra de todo mundo. Pra ver como que tá o clima, pra ver se o povo tá bocejando, se o povo tá dormindo, se o povo tá dando atenção, qual que é o tipo do povo. Eu faço um negócio que eu ando em todas as cadeiras, ninguém percebe. Então, por exemplo, eu fui pra Florianópolis palestrar num evento de empreendedorismo e aí tinha lá 3.000 pessoas. Eu comecei a andar e comecei a ver rosto por rosto de cada um. Comecei a andar, olhei tudo, me senti em casa, sentei, aí assisti a palestra, fui lá pra dentro, reconheci quem eu era, e aí a palestra foi um show. Então, é algo ali de reconhecer o ambiente, ver como que tá, preparar. Então, o que você fez realmente é algo legal, de você olhar ali, né? É muito importante, e acabou virando um hábito, eu faço isso até hoje também. Uau! Você sabe que tem uma história do Silas? Não sei se você sabe, o Silas foi jogador do São Paulo e o Silas foi jogador antigo do Brasil. E ele fazia uma coisa meio que você fazia também. Ele conta que numa Copa do Mundo, o Tele Santana, acho que era 1986, tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, ele falou que ele era o único que ficava no banco com o meião levantado. Todo mundo ficava sentado assim, ele era o único que ficava pronto. E não era a principal escolha do técnico. Só que ele é o único que estava preparado para oportunidade. Aí na hora que teve uma final, o técnico olhou e falou, tem só 2 minutos para terminar, vai você mesmo. Ele foi, fez o gol e o Brasil se classificou lá. Né? Então esse negócio de você ficar ali se preparando, é igualzinho essa história. Parabéns. Sim, é importante, né? Você vai acumulando horas de voo ali, igual você falou, você vai ajustando ali, vai pegando o funcionamento de cada um, porque dentro de uma estrutura de gravação de novela, por exemplo, tem umas 50 pessoas ali dentro de um estúdio, sabe? Tem muita coisa acontecendo. E cada pessoa tá... Por exemplo, aqui, nesse cenário, a pessoa que vai encher esse copo não é a mesma que escolheu a cadeira, sabe? Tipo, a cenografia é uma coisa, a arte
cenografia, é a parte de mesas e cadeiras e tal. Aí a parte de encher a caneca é a arte, sabe? Então eles têm um armário com várias coisas, então não pode faltar. Então eles têm ali um armarinho com várias águas, várias canecas extras. Se essa caneca cair e quebrar, tem que ter outra caneca, entendeu? Tudo tá preparado para funcionar e manter a roda girando o tempo todo, só que é tudo segmentado. E tem uma pessoa anotando tudo que é a continuista. Então, por exemplo, você botou a mão aqui com o relógio, essa pessoa anotou o segundo que Porque você se fez tiver isso. que ter um corte... Tem que estar tudo exatamente tá igual. bom. O nível da água dentro da caneca, a posição do microfone, do fio, o jeito que eu tô sentado, tá tudo isso anotado. Tudo processo. Tudo é processo impressionante. E o Brasil tá na vanguarda desse tipo de... É mesmo? É. Pô, mas você vê aquelas produções cinematográficas dos Estados Unidos... Cara, mas é completamente diferente. Porque, por exemplo, o volume de produção de uma novela é absurdo. Porque a novela, imagina, um filme tem 1h30, em média, né? 90 páginas de roteiro, 1h30. Agora, 2 capítulos são 1h30. Então, sei lá, imagina quantos filmes são, em termos de volume de produção, uma novela. E aí tem o México, é muito famoso por fazer novela também e tal. Os coreanos Mas o fazem jeito- também, não fazem? Fazem. Ah, tem novela coreana. Sim, tem na Turquia, tem um monte de lugar, mas o jeito brasileiro de fazer novela é padrão internacional e o jeito Globo, padrão Globo de qualidade, é uma referência internacional também. É mesmo? Projac, e tudo que eles masterizaram ali dentro, porque ali eles têm a fábrica de madeiras, eles têm ferro velho, eles têm produção de coisas e, por exemplo, a diferença estrutural, assim, do jeito de fazer novela no estúdio do SBT para a TV Globo, por exemplo. O SBT, ele separa uns 2 estúdios para novela e deixa os cenários principais montados o tempo todo, a parte de madeira. Na TV Globo, durante a madrugada, eles desmontam tudo e montam tudo de novo no estúdio. Por quê? Então é um giro para aproveitar o espaço. É estilo diferente. Tem coisas que eu também não sei exatamente te explicar o porquê. Mas monta a Mas- mesma coisa? Monta de acordo com a diária. Então, por exemplo, assim, aqui, você ia gravar a diária aqui nesse cenário do podcast do Papo de Expansão. Então, eles iam montar esse cenário aqui e amanhã eles já iam ter desmontado que ia virar uma cozinha, ia virar uma praça dentro do estúdio. Entendi. E aí, todas as cenas que você tem dentro do Papo de Expansão, você vai gravar no mesmo dia. Então é bem complexo isso também. No mesmo dia, pode ser montado várias vezes na mesma semana, pode ser que deixe um cenário de um dia para o outro, pelo volume de cenas e tal. E também pela agenda dos atores. Tem que estar todos os atores daquela diária, tem que estar juntos. Mas, por exemplo, você chegou, então tem a cena você saindo do carro, parando o carro, deixa o carro no valet e passa a catraca ali. Isso aí é um outro lugar. Às vezes você vai fazer isso num prédio comercial de verdade, numa externa. Ou então eles vão criar uma portaria exatamente igual lá no complexo da Ô, Duda, cidade. Não me joga tomate com o meu comentário. Ah. Mas eu lembro uma vez, eu sou um cara de negócios, eu sou um Sim. cara de expansão, franquias e tudo mais. Mas algumas vezes eu estudei alguns modelos assim fora da caixa, né? Uhum. Então, por exemplo, eu estudei o modelo de como que o Senhor dos Anéis foi formado e pelos estudiosos até hoje não existe nenhuma produção que chegou aos pés do Senhor dos Anéis. Tecnológica, tal, não sei o quê. Aí depois eu estudei como que o modelo do Chaves foi feito. A criatividade do diretor, as cenas, a continuidade. Eu estudei até, mas por curiosidade, como que as piadas eram formadas e como entrava tudo aqui, como que as pessoas se apaixonavam pela franquia Chapolin, Sim. porque tinha tipo Boca Torta e não sei o quê. Tudo aquilo tem uma estratégia por trás, é impressionante. Sim. Né? Até hoje, se eu assistir, eu dou risada, porque eu falo, como que esse negócio sobrevive 50 anos? Não, é temporal. E, por exemplo, os clássicos de Shakespeare e tal, eu conheci pelo Chaves, Chapolin, Pica-Pau, as releituras. O Julieu e Romieta, lembra que eles juntavam? Então eu contava várias parábolas super importantes. A coisa do rei está nu, eu também conhecia esse conto do rei está nu pelo Chapolin contando conto para alguém, né? Então são várias camadas ali, né? De referências e de estrutura. E aí eu tô falando isso por quê? Porque quando a gente fala na formação, né, de um ator e tal, existe uma coisa que é atemporal, mas existe também coisas da moda que atrapalham um pouco, né? Então, por exemplo, eu assisti o filme do Top Gun. Os caras criticaram demais
o Tom Cruise com o filme que foi feito, mas foi legal pra caramba o filme. Não, o filme meio que salvou a indústria do cinema, né? Porque tava numa decadência grande e meio que foi um boom. E você vê um monte de filmes sendo criado sem um vilão, sem uma história, sem aquela cartilha que fala, cara, você quer ter um roteiro de sucesso? É isso aqui. Recentemente a gente participou de uma aula sobre a jornada do herói, né? Que é meio que a estrutura, é um algoritmo de contação de história que, se não me engano, foi o Joseph Campbell que organizou isso, né? Na coisa do o herói de mil faces, a teoria do monomito. E ele foi pegando todas as maiores histórias da humanidade, sendo elas inventadas de mitos, religiosas, teológicas, folclóricas, e meio que ele pegou uma unidade ali que seria esse arco da jornada do herói. E uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, que a maioria das pessoas não conhece, que o termo novela, desde o gênero literário e tal, vem de novelo. Você começa a puxar a linha e vai desenrolando a trama e você vai conhecendo aquela linha inteira. Que legal, na verdade, que legal. Quando você está olhando inicialmente, aquela coisa caótica tá toda embolada. E aí quando você começa a assistir o primeiro capítulo, o segundo capítulo, você vai soltando e vai conhecendo aquela história toda que tá toda ligada, tá misturada ali, mas o jeito da história ser contada vai revelando como é que é a trama, né? Tanto que as expressões ali são todas assim, né? O arco dramático, a trama da novela, a trama é como se fosse uma malha, né? Muito legal. Um tecido. Pessoal, vocês que estão acompanhando aqui, para um pouquinho, compartilha. Além de uma história muito agradável aqui do Duda, a gente vai entrar em negócios já já. Vai usando essas histórias para fazer as analogias com seus negócios, com as dificuldades que vocês têm, porque nós conseguimos tirar muito aprendizado com esse cara aqui, com a história dele. Então curta, compartilhe, não deixe de transferir esse conhecimento com o expansionista do seu lado aí, porque realmente esse episódio tá muito legal. Duda, quanto tempo você ficou na Malhação? Eu fiz 3 personagens, no caso 3 vilões de emergência em Malhação em 3 períodos diferentes. Você foi um vilão? Engraçado. De emergência e como participação. Entrei, fui convocado para fazer a história dar uma animada, entendeu? Legal. Isso em 2004... Depois em 2014 e depois em 2017. 3 vezes. Na Malhação era tipo um cafajeste. Fiz 3 cafajestes diferentes, né? Ali eu fui... sabe, em caso de incêndio, quebre o vidro, sabe? Em caso de problema de audiência, chama o Duda aí. Aí eu que legal. Entrei nessa história. O primeiro foi um negócio envolvendo trabalho escravo. Eu sequestrei a filha que era protagonista da novela. Eu cheguei pra fingir que eu era bonzinho, aí começar a namorar com ela pra vingar que o pai dela era um jornalista e fez o meu pai ser preso. Meu pai tinha trabalho escravo na fazenda e por causa da matéria dele o império ruiu, aí eu fui me vingar, e aí no final sequestrei ela. Não, o cara que cria essa história, o cara tem que ser muito criativo, muito né, cara? Bom, né, cara? Não, são as histórias muito interessantes mesmo, né? O brasileiro é muito criativo, né? Legal. Por essência. E a história na ficção, quando ela é boa, é quando ela poderia acontecer na vida real, né? Quanto mais próximo Duda, possível. Mas sabe que eu não consigo entender? Você tem uma carreira de muito sucesso. E eu sei que você anda muito com a sua mãe, só que eu desassocio você da sua mãe porque, cara, você é único. O teu esforço é um esforço único. A tua habilidade, por exemplo, até o exemplo que você me falou aqui, olha, enquanto as coisas estavam acontecendo no estúdio com a minha mãe, eu ficava com o G.I. Joe brincando ali sem fazer barulho. Então, você é um cara que conta uma história em cada palavra que você fala. Então, você vai falar Dema, esse café? Aí você fala, não, deixa eu ouvir esse café, que eu quero saber a história desse café. Tem uns caras, cara, que gostam de você e quer contar a história do café, você fala, cara, que história chata, né? Então você consegue em tudo que você faz no seu dia a dia fazer isso. Eu acredito que você e com a tua filha, vocês devem se divertir demais. Porque, é muito bom, né? Por exemplo, eu tenho o costume de ler a Bíblia com a Esther. Sim. A Esther tem 4 anos, então eu tento ensinar para ela as histórias da Bíblia. Aí hoje de manhã foi um exemplo. Minha esposa, cansada, que a gente acordou bem cedo hoje, 5 horas. Aí ela, acordou 5 horas, porque eu fui treinar cedo. Aí quando eu fui treinar cedo, as 2 meninas acordaram. Aí minha esposa acordou também, tava com sono, eu falei, Kelly, aproveita, leia a Bíblia pra Esther. Aí a Kelly pegou uma história, começou a ler, e 5 minutos sem nenhum tipo de storytelling na história, o que a Esther fez? A Esther dormiu de um lado, a Kelly do outro. Aí eu falei, não, Kelly, deixa eu te ensinar, né?
Vou pegar aqui as habilidades que eu aprendi com o Duda. Aí eu peguei um puff, falei, Esther, eu vou te contar a história de Jericó. História de Jericó, quando Moisés na Bíblia saiu de cena e entrou Josué, que foi um segundo comandante de Moisés. E Deus mandava ele entrar numa terra prometida. E para você avançar nessa terra prometida, tinha uma cidade chamada Jericó que tinha uma muralha. Uma cidade murada. E aí Deus mandou ele dar 7 voltas na muralha e pegar o chofar e aí caiu as muralhas e eles puderam avançar ali. Sim. E aí eu falei, então vou te ensinar essa mesma história. É o seguinte, ó, tá vendo esse puff aqui? É a cidade de Jericó. Ela, das muralhas, papai, é das muralhas. Vamos dar 7 voltas? Aí ela já pulou do sofá, falou, vamos dar 7 voltas. Aí eu dei 7 voltas com ela em volta do puff. Aí derrubamos o puff. Aí a gente invadiu o puff. Aí eu falei, qual é a moral dessa história? Eu falei, se a gente orar, se a gente se aproximar e ouvir a voz de Deus, a gente vai ser vitorioso. Aí ela entendeu. Aí eu falei, cara, então o cinema, eu sei que você é um grande professor, eu sei que você tem um curso, eu sei que você ensina as pessoas a não serem tímidas, mas ajuda em desde educar uma criança, a você ter melhor relacionamento, a você ter vender melhor, a você conseguir se conectar, a você conseguir olhar outras oportunidades. Eu acho que ajuda muito, cara, e falta isso, sabe? Você é um cara tímido que usou sua timidez para, ser um dos maiores atores do país. Então, o que eu não entendo quais foram os pilares que você usou, cara, para destravar isso em você, sabe? E como que as pessoas que estão ouvindo falam, cara, eu também eu queria ser muito mais. Eu poderia estar vendendo um produto com storytelling muito melhor, eu não consigo vender. E eu vejo no teu Instagram, eu sei que você é sócio de outros negócios, mas eu vejo, cara, eu compro você. E não é porque é um negócio forçado, compre agora. Não, você fala, cara, deixa eu te mostrar esse produto, né? Então, tudo que você faz é contando uma historinha. Mas eu queria que você ensinasse pro pessoal aqui como que eles conseguem vender mais produtos, serem melhores seres humanos, melhores pais, com a habilidade que você ensina, inclusive. Eu acho que, basicamente, o ser humano é um bicho social. A gente precisa interagir o tempo todo. E isso até da parte estrutural mesmo, assim, do funcionamento do cérebro. Por exemplo, a memória. A gente precisa ensinar o que a gente está aprendendo para gravar na memória de uma forma melhor, né? Boa. Se você pegar e ensinar, e aí entra essa coisa de ensinar para criança também, que tem essa teoria que é muito difundida, que assim, você só entendeu uma coisa de verdade depois que você é capaz de ensinar essa coisa da forma mais simples possível para uma criança, como se fosse para uma criança de 6 anos, né? Aí você vê realmente a essência, né, do que você está passando. E é muito importante você adequar o seu vocabulário, os seus exemplos ao interlocutor, porque não adianta você chegar e falar, sei lá, eu vou dar um exemplo extremo aqui. Se eu começar a falar em japonês, em alemão, se você não falar alemão ou japonês, você não vai entender nada que eu tô falando. Então você tem que... É como se fosse sistema operacional, sabe? É o Android e o iOS. Se você tentar passar um aplicativo do Android pro iOS, não vai. Tem que converter aquilo. E a parte da conversão, aí entram as soft skills, né? Que estão muito na moda hoje em dia. Mas desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. É essa coisa de você se conectar com a pessoa, ter empatia, de você buscar igual você falou, antes de palestrar, você faz ali dá uma escaneada ali na audiência, vai ver quem são aquelas pessoas, como é que elas estão ali hoje, né? Como é que tá a receptividade, como é que tá a energia de todo mundo. E aí você vai meio que adequando naturalmente, porque uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você saber explicar o que você faz, que é completamente diferente. Mas é muito... Os vendedores, as pessoas que estão ligadas à comunicação, os atores de modo geral também, eles são muito... eles sabem fazer aquilo, mas não sempre eles sabem explicar. Assim como os vendedores. O perrengue que eu tô passando agora é justamente pegar, mastigar essa experiência toda acumulada nos últimos 20 anos e traduzir isso pro público-alvo, pra persona, pro avatar, o meu aluno ali, porque dentro disso tem toda a individualidade, né? Então você tem que ensinar esse conhecimento, que é essa parte da... Bom, primeiro você tem que fortalecer as ferramentas da linguagem. Você tem que ser uma pessoa que sabe falar bem até quando você está sob forte estresse. Então ali tem todos os exercícios de dicção,
né, de fonoaudiologia, né, de dicção, de leitura em voz alta, Legal. de você saber contar história. Quando a Zoe nasceu, eu fui fazer um curso de contação de história para criança, porque tem detalhes completamente diferentes. Uma criança de 2 anos é completamente diferente da criança de 4 anos, uma criança de 5 anos. Ela está preparada para prestar atenção durante de 2 anos, ela não consegue prestar atenção na história de mais de 5 minutos. Você vai perder ali, né, a criança rapidinho. E tem as coisas clássicas, assim, né, desde os contos de fadas, que tem toda uma... E você ensina isso? Ensino isso, mas basicamente os pilares, assim. Primeiro você fortalece as ferramentas da linguagem, tanto da linguagem falada, quanto da parte gestual, aí mistura com etiqueta também, e são as coisas que foram acumuladas ao longo das gerações, e tem uma razão de ser, e muitas vezes você não precisa nem entender. Primeiro você faz, depois, por exemplo, aí entra essa parte da preparação com um ator. Eu fiz um comandante israelita na série Reis, na época do juiz Eli, ali naquelas batalhas contra os filisteus e tal. Então, no começo, eu não sabia lutar com espadas, com espada de bronze, como o Jotam, meu personagem, fazia. E eu tinha que me preparar para contar essa história. Então, primeiro, tem aquela coisa do fake till you make it, né? Primeiro você faz Legal. aquela coisa Você finge que você sabe Até o que você tá fazendo, fazer. aí você vai acostumando. Ao mesmo tempo, eu me matriculei, comecei a fazer aula de Kali Amok, que é uma arte marcial filipina, de luta com lâminas e bastões. Aí fui pegando a manha ali de todos os drills de movimentação, que assim como o jiu-jitsu, o boxe, qualquer coisa física, né? Você tem que ir pegando o gestual, as movimentações. Então, você vai de baixo para cima e de cima para baixo até aquela coisa se encaixar e ficar num nível suficiente para você contar aquela história, para você conseguir envolver a audiência todo mundo tem que acreditar em você, naquilo que você está contando. Mas você também... você tá falando pra mim, eu vejo a minha realidade. Cara, eu apresentando uma proposta comercial para um cliente. Eu fazendo uma reunião que é muito importante com um fornecedor que eu preciso negociar. Eu apresentando uma proposta na Samsung para pessoas de 80 países diferentes. Sim. Cara, você tá falando, eu tô me visualizando exatamente como é importante. E como eu tenho mais sucesso se eu me posicionar dessa forma e aprender a falar, igual você falou, a voz, a dicção, o posicionamento. Eu tenho muito mais sucesso se eu conseguir usar isso do que eu simplesmente falar próximo, próximo, próximo. Sim. E aí, por exemplo, bom, o assunto, né? Primeiro é a parte da linguagem, depois é a parte do conteúdo, do assunto propriamente dito, que você vai ter o problema que você tem que resolver numa reunião importante, o projeto que você está apresentando, na ordem certa, porque não adianta também você chegar e querer contar o final da história antes do início, né? Você tem que introduzir, tem 3 etapas, tem o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, início, meio e fim. Então, tudo você tem que estar ajustado, o seu foco, a sua atenção tem que estar ali preso, mas você sabe que tem um assunto ali, tem um problema. Então, aquilo vai sempre ser o imã, se você se perder, se você ficar tenso, você sabe que você sempre vai poder voltar para aquilo que é o cerne da questão, é o que há de principal. Depois você adequa ao seu interlocutor, saber como você vai contar aquilo, né, com as ferramentas, você vai passar aquele assunto para aquela pessoa. Então você tem que fazer a leitura da outra pessoa, ver como é que ela funciona. Desde fazer essa varredura nas palestras, até, por exemplo, eu vim aqui e estava escutando o Papo de Expansão agora no YouTube, entendeu? Então eu posso ver você nas redes sociais, eu dou aquela lembrada. Muita coisa a gente já sabe, mas é bom você dar uma refrescada, porque você vai fazendo conexões. Tanto é aquele papo que no início de qualquer reunião, que fica falando amenidade, falando de café, falando não sei o quê, isso tem uma função muito importante para você conectar com a pessoa, né? E aí depois que você conectou, naturalmente todo mundo meio que sabe que tá na hora de começar a falar sério, né? Do nada, é meio mágico aquilo, né? Do nada, pum, rola um clique e as pessoas começam a falar assim, então, é hoje, não sei o que, sei lá, e começa a falar, né? E aí depois você tem que ver meio que a situação completa, sabe? Eu pego muito essa coisa de estrutura de roteiro, como se monta um roteiro de cinema, porque o roteiro de cinema meio que ele pega a vida real e cria processos, igual você falou, né? Para você conseguir filmar aquilo da melhor forma possível, com toda a logística de câmeras e de pessoas. Então o negócio está todo construído, todo sistematizado, para a história estar sempre adiante. Então no roteiro tem um mandamento que é show, don't tell. Se você consegue mostrar,
é muito melhor do que você botar um personagem pra explicar alguma coisa. Então isso Legal. seria uma gambiarra. Sempre que você vê um personagem falando, eu tô muito cansado hoje, Mostra. você mostra que ele tá cansado, sabe? Tipo, ele assim, fazendo assim com o olho, ele tentando tomar um café, aí eu... O Tom com dois negocinhos de... 2 palitos de dente, né? então sabe, com uma imagem, aquela história também, outra máxima, uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? É legal. Então você bota 1000 palavras pro cara falar, igual você tava falando de ler a Bíblia ali, com a linguagem, né, formal ali da Bíblia, o interlocutor vai dormir, a criança vai dormir, ela é uma criança, você tem que puxar pra brincadeira muito mais sinestésica, vamos brincar aqui em volta desse puff, e você aproveita que ela já tem a capacidade de imaginar na hora, então esse puff é Jericó. E aí, né, quando ela vê, ela já tá ali em volta da muralha, né? Então, essa dança toda, essa mistura toda é o que eu E como sistematizo na figura de um método. encontram para fazer um curso, por exemplo? Basicamente, eu tô em todas as redes, no YouTube, Instagram. Mas tá aberto um curso assim? Tá aberto. Agora a gente mudou a estratégia para venda todo santo dia, que é Legal. diferente do lançamento, né? Fórmula de lançamento. E é online ou é presencial? Online. Não tem nada, não tem nenhum evento tipo, vamos estar com o Duda presencialmente. Ainda não, cara, eu tenho que organizar isso. Eu vou fazer isso também, é a próxima etapa. Agora eu comecei a dar palestra. Eu acho que você seria um excelente professor de vendedores, Duda. Pois é, eu tô nessa, cara, tô me especializando nisso. Porque você vende, cara. É porque na prática eu já faço isso dentro das minhas empresas, Verdade. né? Porque eu cuido dessa parte de marketing, de consultoria, de relacionamento. Eu tô implementando lá no Açougue Bom Bife, por exemplo, o CRM. E o CRM, o Customer Relationship Management. Legal. E basicamente é você saber lidar com o seu cliente, né? Só que de uma forma chique. Legal. Né? Do nome em inglês, assim. O nosso tempo tá acabando, mas antes de acabar, eu queria te falar um negócio. Você tem que lembrar que o que você faz, toda a tua história de vida pode ajudar muita gente, né? Eu sei que você já sabe disso. Mas eu queria finalizar só com uma ponte, porque, cara, ator, youtuber, influenciador, pai, como que você virou homem de negócios? Não sei se vocês sabem, pessoal, o Duda, ele é sócio do Bom Bife, é sócio do Netão, além disso ele tem outros negócios. Eu só não consegui entender ali, porque eu não é tão comum os atores serem empreendedores. Eu vejo uma parte ali e outra não, sabe? Quando eu vejo empreendedor, assim, abrir um restaurante, abrir uma pizzaria, né? Você não, você é sócio de um negócio complexo. Sim, mas e não ao mesmo tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma cultura muito mais forte de os atores serem até donos dos filmes. Você citou o Maverick do Tom Cruise, ele é sócio desse filme, ele é um dos donos do filme. Top Gun. Lá, então, do Top Gun, então, lá tem muito mais essa cultura. Aqui no Brasil, os atores, muito comumente, eles vão eles produzem as próprias peças de teatro. Dentro do audiovisual é que ainda não tem essa cabeça. E uma coisa que eu quero muito fazer, que eu acredito que é meio que o meu chamado, assim, minha vocação dentro dessa linguagem de contação de história, de entretenimento, é puxar e puxar um movimento que aconteceu nos anos 20, 30, 40 e potencializou nos anos 80, 90, que é essa coisa de fazer do jeito estilo Disney, sabe? Puxar essa coisa digital, onipresente, porque o Walt Disney foi o primeiro cara que não fez questão de ser dono da estrutura de câmeras, e estúdios e salas de cinema, porque antes eles eram... Dono de tudo. O Studio System todo mundo era dono de tudo, eram acho que uns 7 ou 8 ou 9 empresas. Tipo uma máfia. Eles tinham desde o contrato com os atores, que eles eram praticamente donos daqueles atores, donos dos personagens. Você vê isso nos filmes, né? Aquela polêmica, o cara tendo que quase vender a alma ali, o cara fecha e fala, cara, eu tô preso pelo resto da vida. Sim. Um estúdio emprestava um ator pro outro estúdio, ele não podia dizer não. E eles eram donos da sala de cinema, eles vendiam, eram donos de tudo. E na época não tinha TV, então as pessoas não iam pro cinema só assistir o filme, eles iam assistir um telejornal, iam assistir um monte de coisa dentro do cinema, passava a tarde lá. E era um ecossistema muito forte, e o Walt Disney falou, cara, não preciso ter esse monte de passivo. Se eu for o dono dos personagens, eu meio que alugo a sala de cinema, e depois ele começou, ele foi o primeiro filme da Branca de Neve e os Sete Anões, foi o primeiro filme a bater $100 milhões de bilheteria, mas ele bateu $100 milhões também antes até, com o licenciamento dos personagens.
fazendo disco, fazendo um monte de coisa, que hoje a gente está muito acostumado. Mas aqui no Brasil ainda não chegou esse movimento tão forte. No mundo das coisas infantis, tipo a Turma da Mônica, que vende até maçã, já tem isso, né? O Patati Patatá é muito forte também, o Lucas Neto Recentemente eu faz vi isso muito bem. da Barbie, né? Muita gente... A Barbie, ela fez um trabalho de um ano antes, né? Então, os desenhos das bonecas, o batom, a sandália. Basicamente, sendo dono do personagem, você consegue fazer várias versões desse personagem, tudo que é linguagem diferente, de videogame, de metaverso, a cinema, série animada, revistinha em quadrinho, boneco, caneca, tudo, skin, tudo. Então, basicamente, mas aqui no Brasil ainda não tem essa cabeça de você ser o dono do projeto e pensar no ativo principal, que são as histórias, os personagens. E mais do que isso, acho que entra na parte dos valores, sabe? Quais são os valores que você quer colocar ali? Quais são as virtudes daquele herói? Então isso conecta de uma forma muito grande e você tem uma flexibilidade de usar esses personagens para vender qualquer coisa que você pode imaginar de uma forma muito abrangente. E aqui ainda não teve esse movimento. E vai sair um boneco do Duda? Vai sair com certeza. Em breve um monte de coisa. Mas, então eu quero puxar meio que trazer a forma de produzir cinema de ação e efeitos especiais aqui, Muito como bom. se faz lá fora, e ao mesmo tempo entrar com essa cabeça de omnichannel, né? De produzir tudo que você pode imaginar, desde educação, de experiência digital, experiência presencial, parques, restaurantes, produtos, boneco, caneca, toalha, tudo misturado. Legal. E aí eu acredito que dá para fazer disso uma indústria independente, assim, até dos grandes players, sabe? Essa é minha aposta pessoal, assim. Duda, eu precisava aqui de mais uns 4 episódios com você, viu? Porque eu não entrei em absolutamente nada, mas tudo que você entregou aqui, com muito coração, tenho certeza que vai ajudar essas pessoas aqui. Então nós vamos aproveitar aqui, já vamos lançar um curso de vendas, então venda mais e melhor. Eu e Duda, vou mandar o Pix aqui, arrasta pra cima, com direito a treinamento ali no teatro. Né? A gente pega um teatro bem legal, treina ali as técnicas de venda, faz o roleplay, porque eu vejo que tem espaço, Duda, para treinamento presencial, e o cara que vende online, ele tem da mesma forma que se entregar 3 vezes mais. Sim. Né? A voz, o tom, o posicionamento, a história, aquele que você falou dentro do roteiro. Parte 1, parte 2, parte 3. Sim. Né? Não, e basicamente essa coisa de digital e presencial é tudo a mesma coisa. A essência é a mesma, né? É verdade. É mais adequar a linguagem, né? Você está adequando simplesmente a ferramenta, a linguagem. Mas é basicamente o humano continua igual, nunca mudou, né? Muito legal. Pessoal, muito obrigado. Compartilhem com quem precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo Papo de Expansão. Um abraço. Valeu. Foi ótimo, meu.